Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Sussurros da Cripta. As melodias possuem a capacidade de acalmar a mente e nos colocar em um estado de reflexão serena, promovendo sensações que palavras não seriam capazes de expressar. Grandes músicos conseguiram, através do tempo, nos legar incontáveis composições que levaram a humanidade ao êxtase, ao choro e ao espanto. Embora as músicas sejam sempre sons perfeitamente harmônicos que nos transportam para um descanso interior, há quem duvide que uma melodia pode encravar em seu ouvinte a loucura e o desejo único de se desprender dessa capa carnal, a fim de libertar-se do terror que ela nos provoca. Uma força inumana que atravessa nossas camadas mentais mais profundas, de forma a nos conduzir pelas estradas do medo agonizante que nos paralisa de tal modo que a morte seria um consolo para a alma. Sons maléficos existem e espalham-se pelos quatro cantos do mundo buscando mentes enfraquecidas que sucumbam aos demônios, soprando suas vozes infernais. Antes que a sombra da loucura se apodere por definitivo de minhas memórias, preciso contar para alguém o que lembro daquele dia macabro. Além disso, posso afirmar cada uma dessas palavras. Não pense que será fácil acreditar em minhas palavras perdidas e muitas vezes desconexas. As visões que trago comigo até hoje perturbam minha mente e, por Deus, eu juro, queria ter tido forças para evitar que tais acontecimentos tivessem ocorrido. Era um final de tarde, no ano de 1875, o qual trazia o torpor do outono espalhando as folhas pelas ruas daquele estranho e afastado lugar. Meu amigo Clark e eu caminhávamos longe dos olhares curiosos pelas ruas de pedras irregulares, nos mantendo sempre pelos lados mais escuros daquela parte de Londres. Era meu último dia na cidade, e ele insistira para desfrutarmos de uma noite de risos antes que eu voltasse para o interior. Precisamos de umas doses de gin, dizia ele o tempo todo. Os homens que andavam pelas ruas trajavam sempre ternos bem cortados, enquanto nós atraímos os olhares pelas vestes desprovidas de qualquer traço do cavalheirismo londrino. Eu começava a ficar exausto àquela altura de nossos passos sem rumo, quando ela surgiu, com seu vestido escuro como a noite, andando sinuosamente ao nosso lado, atraindo completamente a atenção de Clark. Estávamos perto do rio Tâmisa, um pouco à frente da grande torre do relógio. Seu rosto possuía um sorriso encantador, destacado por um volumoso cabelo em tons de vermelho. Ela adiantou-se em relação a nós e virou em uma pequena rua, não sem antes lançar um olhar provocativo em nossa direção. Não preciso dizer que aquilo deixou meu amigo curioso, e quando percebi, já estávamos na mesma rua que a bela estranha. Não muito distante de nossas vistas, percebemos que ela entrava em uma pequena construção antiga e afastada. Implorei para que voltássemos daquele ponto mesmo, mas fui ignorado por meu companheiro de louca aventura por aquelas ruas. Ela quer que sigamos, ele falou. Andamos alguns passos até ficarmos em frente ao local onde a mulher havia entrado. Um cheiro azedo alcançava minhas narinas de forma nauseante. Sabia que não estávamos longe do Tâmisa, mas desacreditava que o fedor pútrido fosse da água dos canos que despejavam toda a podridão da cidade nele. A construção possuía uma aparência velha. As poucas janelas estavam fechadas e a porta estava ligeiramente aberta, como se fosse um convite
para que entrássemos. O pórtico possuía entalhes estranhos que tomavam todo o batente. Não sei se foram meus instintos que despertavam ou o estranho calafrio que me percorria toda a extensão do corpo, apenas lembro-me que, diante daquela entrada adornada com diversos símbolos que eu nunca havia vislumbrado, minha única intenção era de recuar. Algo me dizia para não entrar naquele lugar. E apesar de todas as minhas argumentações, Clark não se predispôs a deixar a ideia de conhecermos aquela casa de onde uma música tão bela chegava até nós. Que sorte a nossa, ele disse. Música boa. A melodia possuía um toque alegre e diferente de todos os que já tinha ouvido. O som parecia arrastar-nos para uma sensação de tranquilidade, e ao mesmo tempo em que minha mente perdia-se em lampejos de imagens sombrias, como se o mundo fosse ainda mais caótico e perturbador. Ao passarmos pela entrada, fomos tomados pelo espanto, e me arrisco a dizer que pela curiosidade também. Havia um longo corredor estreito, parcialmente iluminado por algumas velas em alguns pontos. Minha mente divagava sobre como poderia existir tamanha extensão, uma vez que, visto pelo lado de fora, o ambiente não possuía dimensões que permitiriam a existência de um corredor daquela forma. Chamei a atenção de meu amigo para tais conjecturas, mas fui silenciada por sua expressão de desprezo com meus comentários. Ele apenas desejava chegar ao fim daquele lugar e descobrir onde a moça de longos cabelos avermelhados havia se escondido. A cada passo que dávamos, observávamos que o lugar tinha alguns quadros estranhos. Ouso até mesmo dizer que nenhum deles poderia um dia ocupar um lugar em algum museu de artes, tamanhas eram as aberrações pintadas naquelas telas. Algumas imagens pareciam cenas do próprio inferno, cuspindo na terra toda sorte de demônios. Mulheres dilaceradas por bestas recobertas de fogo. Confesso que pensei em diversos momentos em recuar, voltar para a entrada e deixar de uma vez por todas aquele lugar, mas temia deixar Clark sozinho naquela altura. Após atravessarmos aquele estranho corredor, chegamos a um salão amplo e muito bem iluminado. Diversos homens e mulheres, todos repletos de elegância, estavam sentados, bebendo e apreciando um pequeno grupo de músicos que agraciava o local com melodias suaves. Nenhum dos presentes pareceu dar importância à entrada perdida que meu amigo e eu fazíamos no local do qual não sabíamos nada. Ao lado do que parecia ser um palco, existia um balcão com muitas bebidas, e um homem que deveria atender os que estavam ali nos sorriu, levantando 2 copos. O que te falei, meu amigo? Era disso que precisávamos, falou-me Clark, triunfante. Senti-me um pouco relaxado no momento em que nos sentamos meio afastados de onde os músicos tocavam. O local havia se revelado muito curioso. Foi nesse momento que aquela mulher estranha, que havia nos conduzido até ali sem dizer uma única palavra, surgiu no centro daquele palco. Clark estava extasiado com a presença exuberante dela. As pessoas que pouco conversavam entre si no local limitaram-se a aplaudir no mesmo instante em que ela começou uma dança solitária, acompanhada de uma valsa maravilhosa. Diversas velas queimavam, deixando um pequeno rastro de fumaça espalhando-se pelo ambiente. Ela girava em passos ardentes e bem definidos, todos a olhavam fixamente. A mulher girava cada vez mais rápido e eu me perguntava como ela não ficava aturdida com tais movimentos. Meu estômago começou a dar voltas como as que ela fazia sobre o piso elevado em que ela estava. Naquele momento senti como se o mundo parasse por uma brevidade ínfima. Meus olhos turvaram e senti uma dor muito forte em minha cabeça. Era como se alguém tivesse me acertado com algo. Foi quando escutei uma gargalhada diabólica, deixando todos os meus sentidos em estado de alerta. Olhei para Clark, que estava alheio à minha situação naquele instante, e me apavorei com a cena que presenciei ao ouvir novamente aquele riso infernal e virar-me para ver de onde vinha aquele som. Aquela, que até então tinha a forma mais bela de todo o ambiente,
tornava-se um espectro perturbador dos mais perversos e profundos pesadelos. Sua carne derramava viscosidades em tons amarelados pegajosos, dos quais o cheiro afetava minhas narinas, mesmo estando afastado do palco. Seus olhos afundaram-se nas covas oculares, deixando apenas um espaço vazio e enegrecido de onde podia-se notar pequenos vermes ganhando vida. O som daquela valsa tornava-se uma marcha fúnebre sepulcral, que, por mais que eu tentasse de toda forma retirar de minhas audições, penetrava no fundo da minha mente, tragando-me cada vez mais para o cenário mórbido que se construía entre os presentes. A pele pálida e disforme dos ombros, que ficava à mostra pelo vestido que se tornava desgastado, parecia não incomodar os olhares. O movimento do corpo em giros lentos entorpecia os sentidos daqueles pobres amaldiçoados pela dança fúnebre que se fazia. Eu tentava desviar o olhar, mas era quase impossível. As forças do oculto presentes rondavam através dos estalos macabros que as velas produziam. Clark estava hipnotizado com a dança sutil daquela criatura horrenda. O brilho em seus olhos marcava a denúncia de que ele, assim como os demais, ignorava o fato de que ali não havia mais uma bela mulher com seu vestido negro, mas um corpo cadavérico movido por forças demoníacas invisíveis, de forma a tragar todos para um sono de uma dança da morte. Forcei minha mente a tentar reagir ao cenário fúnebre, mas o torpor produzido pelo lugar me tragava de maneira aterradora. Tentei a todo custo mover minhas mãos na direção de meu amigo para lhe implorar que saíssemos correndo dali. Porém, quando finalmente Clark virou-se para mim, não pude conter o embrulho, a náusea sufocante. Ele, assim como todos nas outras mesas, possuía o mesmo aspecto que o demônio dançante sobre o palco. As órbitas molestadas por incontáveis vermes repugnantes que se espalhavam. "Dance conosco!" Sua voz saiu grotesca em minha direção. Eu estou ficando louco, foi o que pensei, só pode ser isso. Levantei-me trôpego, tentando me afastar daqueles seres mortificados que, um a um, saíam de seus lugares e lentamente vinham em minha direção. Foi com muito sacrifício que consegui concentrar-me na porta que dava acesso ao escuro e estreito corredor, o mesmo por onde entrara poucos instantes antes. Cambaleando, percorri o longo caminho que produzia sons horrendos, indefiníveis, barulhos cortantes que deixavam o profundo de meu ser em um estado escuro, como se toda alegria me fosse roubada e toda esperança tivesse simplesmente nunca existido. Corri tentando encontrar uma possível saída daquele lugar macabro. Corri, sempre perseguido pelos gritos de horror, pela música fúnebre, pelas imagens distorcidas daqueles que em algum momento haviam sido pessoas comuns como eu. Eu que não sabia nem ao menos dizer se permanecia normal ou se, como os demais, estava infectado pelos vermes, pela carne apodrecida. O corredor longo e claustrofóbico mantinha-se firme em me prender naquela solidão profana, escuro como a negra noite de inverno sem estrelas e sem vida. Durante minha longa e exaustiva corrida para me afastar da insanidade que presenciara, senti minhas forças esvaídas e, com o peito arfando descontroladamente, tropecei sobre meus pés e caí, batendo com a cabeça. Quando recobrei a consciência, estava jogado na lama, perto de um esgoto que se encontrava com o imponente Tâmisa. A luz do dia aturdia meus olhos que queimavam como chamas. Alguns policiais da Yard se aproximavam vagarosamente de mim. Sentia um cheiro ocre atingir-me. E quando olhei para o chão, vislumbrei o corpo de Clark, esticado com suas pernas e braços dobrados em posições diferentes. No lugar de seus olhos, apenas vermes num espaço ensanguentado e vazio, ressequido pelo tempo, presumi eu. Por um breve instante, tudo o que consegui fazer foi permanecer estarrecido frente àquela bizarra e horrenda visão. Ecos daquela melodia demoníaca rondavam minha mente enquanto, ao fundo, tudo girava em um misto de cenas distorcidas. Os olhares, para mim, denunciavam apenas o asco que os presentes tinham comigo. Em cada um podia-se notar o ódio crescente.
Era como se um bando de animais raivosos estivesse diante de sua presa acuada e sem a menor oportunidade de escapar. E ali não havia argumentos perante os homens que me acusavam de assassinato diante daquela soturna situação deprimente em que me encontrava. Meus medos se intensificaram quando fui arrastado em direção à rua onde muitos esperavam para ver quem era o demônio que havia cometido tamanha brutalidade. Por um instante, pude vislumbrar aquela mulher com sua pele e longos cabelos, seu vestido impecável, seu olhar pútrido como de uma besta infernal procurando o meu. Foi ela! Eu gritei, mas ninguém me ouvia. Apenas mandaram que eu me calasse, enquanto era forçado a entrar na parte de trás do carro que transportava os prisioneiros. Foi ela! Tentei outra vez, mas quando olhei na direção em que ela estava, encontrei apenas o vazio. Enquanto o carro avançava pelas ruas para o meu cárcere, ouvi a marcha dos músicos misturada aos cascos dos cavalos nas pedras e senti o cheiro podre entrando em minhas narinas. Simplesmente me debati errante dentro daquela pequena jaula em movimento, pedindo, implorando que acabassem logo comigo, pois estava sendo consumido pela loucura que aquele demônio me lançara. E aqui estou eu, preso neste lugar inóspito, sozinho, velado pelos mais profanos pesadelos. E se tudo o que vivenciei naquela noite foi real ou apenas uma terrível alucinação, de fato, deixarei que decida por si próprio. Somente eu sei o que senti naquele dia estranho e até hoje, em minha mais desperta consciência, escuto aquela música terrível vindo embalar meus dias e noites sempre acompanhada daquela mulher, ou melhor, daquele corpo cadavérico com sua dança demoníaca a zombar de mim. E a vejo agora, neste momento, enquanto falo contigo. Você não está escutando a melodia?